Novo visual e uma lista enorme de equipamentos. É nisso que o Renegade 2022 aposta para continuar sendo o melhor custo-benefício da categoria. Será? Então bora começar nosso vídeo pelo design. Olha só, ele mudou faróis, agora ele tem esses faróis aqui, são Full LED em todas as versões. Ao redor dos faróis ele tem a luz diurna, que fica aqui nesse LED. E você viu aí como eu pude mostrar, ó, a seta, agora ela está integrada ao farol, ela não vem mais agora na parte de baixo como no Renegade antigo. Então olha só, meu, ficou muito bonita essa seta estilizada aqui dentro desse farol. Ele não completa o círculo inteiro, agora ele vem com essa cara de mal aqui, como se a sobrancelha dele tivesse aí cerrada, olha só. A diferença da grade desse Renegade aqui, do farol desse Renegade, para o do modelo anterior. Esse aqui, ó, é do modelo anterior. Olha como era bem maior, mais arredondado o farol e as 7 fendas eram mais compridas. Aqui nessa versão ele vem nesse cinza aqui justamente porque é para combinar com essa cor mais aventureira da versão Trailhawk. E aqui na parte de baixo o farol auxiliar de neblina e também o farol que ajuda aí a iluminar nas curvas. Aqui esses apliques todos de carroceria que ele precisa ter nessa versão, ó, mas é plástico. A chave presencial. Falando em potência e torque, esse motor aqui tem 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina. E o torque é de 27,5 kg e ele surge a 1750 RPM. E aqui na lateral dessa versão nós temos rodas de 17 polegadas em alumínio e também tem esse easter egg novo aqui na roda, né? Além do desenho ter sido totalmente renovado. Aqui na lateral nós temos, ó, selinho Trail Rated, que é esse que justamente mostra que ele é 4x4, capaz de encarar trilhas aí um pouco mais severas. Aqui na lateral ainda nós temos, ó, o retrovisor escrito aqui Jeep, repetidor de seta aqui com luz halógena, não é LED, mas essa cor aqui também se repete, né, o cinza, junto aqui com esse rack de teto, que você pode carregar aí mais bagagem, e você certamente vai precisar porque o porta-malas é pequeno, eu já vou mostrar. Aqui ele tem o teto ali pintado de uma outra cor, enquanto a coluna A continua laranja e a C também. Vamos para as nossas dimensões: 4,26 metros de comprimento, 1,80 de largura, 1,71 de altura nessa versão Trailhawk e 2,57 de distância entre eixos. Já aqui na parte de trás nós temos uma das peças mais bonitas desse carro, que é a nova lanterna. Olha só como ela ficou bonita. Ela continua aqui com o X, né, tradicional daqueles tanques de gasolina extras que os primeiros Jeeps tiveram, então continua a referência aí à tradição da marca, e ela é totalmente de LED em todas as versões. O para-choque também é novo. Claro que essa daqui é a versão Trailhawk, então ele tem alguns itens a mais, como por exemplo, olha aqui, ó, ganchinho para você poder rebocar um carro ou sair de uma situação aí mais perigosa quando você estiver fazendo um off-road ou estiver atolado. Olha só, ele tem esse ganchinho aí para você fazer um resgate. Aqui dá para ver também T270, que é o sigla do motor, mas que ele é 4x4, e aqui o nome da versão Trailhawk, que é a versão mais capaz aí do Renegade para encarar aventuras. Dando uma olhadinha no porta-malas, ele continua pequeno. Aqui nessa versão nós temos 314 litros. Por quê? Porque o carro ele é mais preparado embaixo, então ele teve que perder um pouquinho de porta-malas para receber a preparação para encarar o off-road. Então aqui nós temos 314 litros, enquanto no Renegade tradicional nós temos 320 litros. Ele perdeu 6 litros aí de porta-malas, mas ó, o acabamento é muito bom. Ele continua com ganchinhos aqui para você pendurar uma sacola. Aqui iluminação, em iluminação nós temos dos dois lados, não dá para reclamar, hein? Mais ganchinhos aqui, redinhas aqui nas laterais. O acabamento é muito bom, isso aqui, ó, é muito bem feito.
o material desse carpete. O top tether vem aqui nas duas posições do banco. E aqui temos, claro, como é um carro off-road, e se você precisar de um outro pneu, ele teria que ser o original, sem ser aquele pneu provisório para você rodar até 80 km por hora, porque esse carro aqui ele foi pensado para o off-road. Então, se você tiver no meio de uma trilha e o pneu furar, não tem como você andar com aquele pneuzinho que não é um pneu misto como este daqui. Bom, vamos ver aqui o espaço traseiro. Olha só, já trouxe até a câmera para te mostrar. Olha como fica, e olha que eu não sou alto, hein? O meu banco aqui, ó, o banco do passageiro com relação ao banco da frente. Eu tive até que puxar aquele um pouco para poder mostrar o quanto sobra de espaço para quem vem aqui atrás. E não é muito não, olha só, tá no limite aqui. Claro que espaço para a cabeça tem, apesar do teto solar aqui, ó, mas faltou um pouco de espaço. Esse teto ele é opcional e ele custa R$ 8.773 a mais. Desde a geração anterior o Renegade já era bem apertado por dentro. E ele continua assim porque a carroceria não mudou muito. Ele só recebeu algumas mudanças, acréscimo de equipamentos, mas internamente não mudou muita coisa, além de acabamento e algumas outras coisas estéticas, mas ele continua basicamente o mesmo. Para ombros, para 3 adultos vai ficar bem apertado, até porque aqui no meio a gente não tem um assento propriamente dito, né? A gente tem um assento mais para criança, assim, não é tão largo esse banco também. Agora, ó, falando de acabamento, ele tem aqui, ó, iluminação, para quem vem aqui atrás, a loja não é de LED. Tem aqui a alcinha para você segurar. O teto que é espetacular, esse teto até para quem vem aqui atrás, ó, ele tá aqui, ó, na linha da minha cabeça, então eu tenho bastante visão aqui para me divertir aqui, para encarar um off-road, para ver a natureza, para ver o céu à noite. Tá muito legal esse teto aqui, perfeito o tamanho dele. Com relação ao acabamento, é basicamente o que a gente tem na parte lá da frente, ó, aqui bastante plástico, né, maçaneta aqui cromada, mas aqui já tem couro nessa parte também, ó. E um porta-objetos bem pequeno aqui, que é um porta-garrafas, mas olha, ele é bem pequeno. Aqui, diferentemente lá da frente, o acabamento das caixas de som não é vermelho, ó. Ele é preto. Tem ainda o logo, né, o símbolo da Jeep com os faróis e as 7 fendas aqui da grade. Temos um porta-revistas neste e neste banco também. Faltou aqui o quê? Um apoia-braço, né? Um apoia-braço aqui com, por exemplo, porta-copos. O acabamento do banco é muito legal também, como lá na frente, ó, costuras vermelhas para fazer jus aí a versão Trailhawk. Tapetinho Jeep, fácil de lavar. E aqui a gente tem uma tomadinha USB daquela tradicional. E como o Cardan passa por aqui para tração 4x4, esse duto central ele ficou bem alto, ó. Ele tem mais ou menos uns 4 dedos aí de altura, então ele atrapalha bastante para quem vem aqui no meio, porque vai ficar disputando espaço para colocar o pé com quem tá aqui nas laterais. Olha só, tem um acabamento de porta aqui que não ficou muito bom, hein? Ó, tá desigual aqui, ó, o acabamento. Olha só o tamanho dessa fresta. O que a gente tem? Vamos ver aqui o acabamento, pelo menos, ó. Aqui na versão Trailhawk temos plástico duro aqui na parte de cima da porta. Aqui também. Maçanetinha aqui com acabamento diferente. Mas aqui já é couro, ó. Então aqui a gente tem onde apoia o braço, pelo menos. A gente tem couro, um belo acabamento aqui de plástico também, para você não sentir o plástico duro aqui. É uma borrachinha aqui embaixo, ó. Então aqui é bem acabado, é couro mesmo. Aí a gente tem os comandos aqui dos vidros, do retrovisor, travamento das portas. E temos aqui um porta-objetos bem pequeno, ó. Aqui cabe uma garrafinha e aqui uma carteira no máximo. Aqui o seletor automático do farol, aqui o do facho da luz, né, a altura, e aqui do painel. Mais um detalhe vermelho aqui, que acompanha também lá do outro lado, da saída aqui de ar-condicionado. E vamos para este volante que ficou muito bonito. O volante agora é igual ao do Compass e também do Commander, então tá em linha aí com os outros carros da Jeep. Desse lado do volante a gente tem os comandos de painel, aqui de atender o telefone ou desligar.
Então a gente consegue mexer no painel de instrumentos por aqui. Aqui, nesta versão, também temos aletas para trocas de marcha aqui no volante, né? Aqui mais e aqui menos. E deste lado nós temos o piloto automático. Então ele consegue aqui estabelecer uma velocidade ou um limite de velocidade e te avisar. Este painel, ele é super completo, mas eu mostro para você ele em outro vídeo especial que eu fiz justamente para contar sobre ele. Assim como a central multimídia, que tem conexão para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Esse sistema multimídia ele não é tão rápido quanto é o do Fiat Pulse que a gente testou algumas semanas atrás. Sobre o acabamento, olha só, volante de couro. Aqui a gente tem também um material mais soft touch, ó. Eu posso bater aqui que não faz barulho, tá vendo? Aqui na saidinha de ar continua aquela saída tradicional, voltado para o centro do carro, né? Retrovisor interno fotocrômico e aqui os comandos, claro, para acessar tanto o teto solar quanto as luzes aqui da cabine. Essa tradicional alça para você se segurar caso você encare aí um off-road um pouco mais pesado. Mas agora voltando aqui para o painel central, ó, tem easter eggs espalhado por toda a cabine. Aqui tem mais um Willys, aqui o comando do rádio e aqui nós temos vários comandos. Por exemplo, aqui eu posso desligar todos os sensores do carro para que eles não fiquem apitando. Aqui é o comando do Park Assist. E aqui para desligar o sistema que monitora as faixas. E aqui eu posso desligar também a tela. Deste lado para sintonizar a rádio. E aqui também comandos para desligar ou ligar o ar-condicionado que você pode fazer pela telinha. Então desliga, liga, aqui as temperaturas. Lembrando que esse carro tem duas zonas de ar-condicionado. Então motorista e passageiro aqui podem escolher as suas zonas. Tomadinhas USB-C e a tradicional. E aqui uma entrada para carregar numa tomadinha 12 volts. Aqui eles colocaram um carregador por indução nessa parte do carro. A questão é que o interior do Renegade já começa a mostrar um pouco da idade, porque eles tiveram que adaptar esse sistema aqui de carregador sem fio, porque dá para ver que ele tem umas abinhas aqui, ó, para segurar o celular. Então ele foi adaptado aqui dentro. Nos carros que já foram concebidos desde o seu nascimento para ter um carregador por indução na cabine, a gente vê que este equipamento, na verdade, ele fica mais amplo aqui no painel, né? Para você não ter que jogar ele aqui e adaptar com essas abinhas que eles fizeram para o celular não sair voando ou para não desconectar ali do carregador. O seletor de modos de condução, só nessa versão Trailhawk, ele conta com 5 opções. E o exclusivo dessa versão é esse aqui, o modo Rock, pedra, para você encarar aí algumas trilhas mais pesadas. É só girar o botão para a direita que ele vai selecionando ali. Temos também aqui, ó, modo Low 4x4, modo Lock, que trava as rodas e joga o torque para a roda que está no chão enquanto a outra está no alto. E aqui também o Hill Descent Control, que é aquele que segura o carro em descidas muito íngremes. Outra coisa legal é justamente este porta-objetos aqui, que fica embaixo do banco do passageiro. Ele é bem grande mesmo, ó. Dá para você colocar bastante coisa e deixar aqui escondido. O porta-luvas também não deixa a desejar. Olha só que legal, desceu, ó. E tem amortecedor, não faz barulho. Isso é ótimo. Aqui nós temos 2 porta-objetos. Aqui para você colocar um celular, por exemplo, ó. E aqui colocar garrafinhas. Mais um easter egg que a Jeep coloca para você é esse Jeep aqui, ó, 1941, que é um apoia-braço super competente, porque ele avança bastante, né? Ele não é curto, olha só. Ele avança bastante para você conseguir colocar o braço. E ele tem mais um porta-objetos aqui dentro, que você consegue até colocar uma garrafinha. E olha que legal, tem mais easter eggs ali, ó. Tem um mapa, como se fosse uma trilha. Mais um cuidado aí que a Jeep teve para deixar esse carro ainda mais interessante. E se você gosta de easter egg, olha onde tem mais um, aqui no para-brisa. Uma coisa muito boa
ajuste de altura e profundidade do volante, então isso te ajuda a achar aí a posição mais prazerosa para dirigir. Ajuste de altura também do banco do motorista, né? Então você fica aí numa posição muito boa de guiar. Ele também te proporciona uma bela altura do solo, né? Esse carro aqui é um pouco mais alto, inclusive, do que os Renegades tradicionais. Ele tem uma altura do solo de 20 centímetros, então é um pouco maior. O ângulo de entrada dele é de 30 graus, o de saída é de 32 graus. Então, para encarar aí bastante valeta, lombada na cidade, também para encarar muita aventura off-road, dá para você encarar numa boa. O ângulo ventral dele ali entre os dois eixos, né, o dianteiro e o traseiro, o ângulo de rampa dele é de 22 graus. Então, nós estamos falando aí de um carro que tem muita capacidade off-road e que certamente você não vai encontrar um carro desse com essa capacidade, com tração 4x4, com diferencial blocante, nessa categoria de SUVs compactos. Então o Renegade é a porta de entrada para quem quer um carro para encarar off-road, para começar a viver essa aventura do 4x4 no fora de estrada, que aí obviamente depois você tem carros mais capazes e mais caros do que ele. Ele bebeu mais do que eu esperava, sim. Ele estava fazendo 5,5 km por litro, né? Mas as médias do Inmetro dele também não são tão boas. Principalmente nessa versão aqui 4x4, que bebe mais do que as versões 4x2. Então vamos para alguns números. Pelo Inmetro, ele faz 6,3 km por litro na cidade e 9,1 km por litro com gasolina também na cidade. Já na estrada, ele faz 7,6 km por litro com etanol e 10,8 km por litro com gasolina na estrada. É bem baixo para um carro que pesa só 1.600 quilos. E tem aí 185 cavalos no seu motor e 27 quilos de torque. Então daria para economizar um pouco mais se, por exemplo, o câmbio eu acho que não está tão bem casado, não está tão bem adequado a esse motor. Por quê? Aqui, por exemplo, ó, eu estou a 72 km, ó, ele já está corrigindo aqui para mim automaticamente, sem eu precisar, ó, eu estou comendo a faixa aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse monitoramento. Eu estou a 71 km por hora, ele está na sexta marcha a 2.000 RPM. Mas assim, se eu estou a 70 km por hora, velocidade de cruzeiro, ele não precisa ficar a 2.000 giros, ele pode ficar a 1.500 giros. Então, por exemplo, eu poderia estar aqui, ó, na sétima marcha tranquilamente, ele já baixa um pouquinho mais o giro para poder economizar um pouquinho mais de combustível. Ou talvez na oitava marcha, mas aí ele já não deixa eu mudar, ó, porque ele acha que justamente tem que ter ali um pouco mais de giro para o carro andar. Só que o torque dele vem na sua totalidade a partir de 1.750 RPM, ou seja, ele não precisava andar a 2.000 RPM e assim aumentar o consumo, né? Porque aí quanto mais o motor gira, mais ele consome. Ele poderia muito bem andar já na sétima marcha para economizar, ou até na oitava marcha, lembrando que esse câmbio aqui é automático de 9 marchas. Então ele poderia ter aqui um pouco mais de elasticidade, trabalhar, por exemplo, na cidade, ele fica a 50 km por hora com a quarta marcha engatada, nesses mesmos 2.000, 2.100 RPM. Ele poderia trabalhar com a quinta marcha engatada e já diminuir um pouquinho mais essa rotação para ganhar em consumo de combustível, né? Quando eu coloco no modo esporte, ele fica realmente um bicho animal. Ele acelera muito bem, ele retoma muito bem. Perto do diesel, ele não deixa a desejar da versão anterior, que era a Trailhawk. Quando eu coloco no modo esporte, ele fica com a direção mais pesada, ele fica também com respostas mais rápidas no acelerador e ó, no câmbio, já reduziu para a quarta marcha porque eu pisei e ele sabia que ele precisava me dar um pouco mais de agilidade aqui, ó, de potência, ó. Já pisei, ele reduziu de novo. Então ele trabalha de uma forma mais rápida. Ele poderia fazer isso também se tivesse um modo eco. Aí ele economizaria ainda mais combustível. Mas olha, no modo Sport tem uma performance impressionante. Anda muito bem agora nessa segunda geração de 2022. Para você ver como ele realmente anda bem, mesmo com esta tração 4x4, um carro um pouco mais pesado, ele acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos nessa versão Trailhawk, que é mais pesada, que tem tração 4x4 e que realmente tem um 0 a 100 abaixo da versão 4x2. Na versão 4x2, ele acelera
de 0 a 100 em 8,4 segundos. É um número impressionante, ele chega a ser até 2 segundos mais rápido do que os seus principais concorrentes. A velocidade máxima dele, para você ver como esse carro acelera, é de 202 km por hora. Agora, pessoal, eu até mudei a câmera aqui de lugar, ó, para mostrar para você o seguinte, como funciona e como é intrusivo esse sistema de monitoramento de faixa da Jeep, da Fiat, do grupo Stellantis no geral. Olha só, eu vou até para a faixa do meio para manter um pouco mais de segurança. Ó, ele começou a ler, tá verdinho ali, e agora eu vou começar a comer um pouquinho a faixa da esquerda. Olha só como ele volta com violência muitas vezes, ó. Eu tô aqui na faixa do centro, ele tá mostrando que o carrinho tá verde, então ele mostra para mim que tá tudo bem, certo? Daqui a pouco, ó, vou invadir essa faixa. Ó como ele volta sozinho, viu? Olha como ele volta sozinho. Ó, ó. E é muito violento às vezes, ó. Ele volta na mesma proporção que ele acha que deveria. E agora eu vou chegar e vou fazer o teste de frenagem, ó. Ele avisa que é 90 km por hora e que o carro da frente não está andando tanto quanto ele deveria, então está aproximando, ele vê que tem a iminência de ter uma batida, e aí ele me avisa aqui com esse aviso sonoro e visual, ele manda eu frear aqui no painel. E ao mesmo tempo, se eu não tiver reação nenhuma aqui no pedal do freio, ele vai acabar freando para mim automaticamente, para que evite a batida. Muitas vezes ele evita, e às vezes ele não evita, mas ele diminui os danos causados na batida. Olha só, vou fazer de novo. Aí. Ele já estava com os freios prontos. Quando eu pisei no freio, eu vi que a resposta dele foi muito mais rápida do que quando eu piso no freio normalmente. Ou seja, já estava ali com os pistões prontos, próximos da pastilha, para poder fazer essa frenagem de emergência. E essa suspensão, ó, ela é firme na medida certa e ela consegue também ser confortável. Sabe essas lombadinhas pequenas que tem na cidade, que acabam assassinando as suspensões? Esse tipo de lombada ele simplesmente ignora, ele passa como se não houvesse um obstáculo ali. Claro, um carro feito para encarar pedras, rochas, lama, imperfeições. A câmera balança bastante, mas aqui dentro eu não senti incômodo nenhum. O carro realmente responde de uma forma muito boa. Olha aqui, eu vou passar por uma lombada e ó, conforto, suavidade. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava na estrada acelerando, ele também manteve a estabilidade. Mas e aí, vale ter esse carro aqui, Trailhawk, por 168 mil reais na sua casa? Se a gente considerar que você pode ser um aventureiro que está começando a entrar nesse mundo do off-road e que não precisa carregar a família, né? Não precisa de espaço para adultos ali atrás, não precisa colocar muitas malas, e que quer sim ter um carro versátil no qual você possa desbravar outros lados, outros caminhos, eu acho que o Renegade Trailhawk pode te atender muito bem. Aproveitando que agora nas versões que não são mais a diesel, que não tem uma alíquota tão alta de imposto, ele chegou a ficar até 20 mil reais mais barato. É um ticket para você entrar no mundo fora de estrada e agora vale a pena ter um carro desse na garagem, hein? Mas Vini, eu não quero um 4x4, eu quero um 4x2 tradicional, eu quero saber se o Renegade vale realmente a pena. Bom, vale a mesma avaliação que eu fiz sobre o espaço interno e sobre o porta-malas, né? Se você não vai carregar muitos adultos ali atrás e se você não tem tanta mala assim para carregar, vale a pena ter um Renegade 2023 e eu vou te dizer por que agora. Considerando que esse carro tem motor 1.3 turbo, mais potente da categoria, para quem gosta de um carro que traga prazer ao dirigir, boa visibilidade, segurança em primeiro lugar, ele é repleto de itens de segurança desde a versão de entrada, então vale muito a pena colocar um Renegade na garagem agora em 2022.